Olá, alunos! Então, hoje nós vamos ver uma das ferramentas de análise do Excel, o que eles chamam de testes de hipóteses, que estão aqui no menu Dados em Testes de hipóteses. Então, nós temos as seguintes funcionalidades: gerenciador de cenários, atingir meta, tabela de dados. Hoje, especificamente, nós vamos ver gerenciador de cenários e resumos. Ok? Então, vamos lá. O nosso exemplo vai ser um planejamento da produção. Então, vou aqui acionar minha planilha chamada Planejamento de Produção. Então, é uma planilha onde se calcula as suas receitas obtidas pela venda de itens alimentícios, wafer, chocolates, água, sal e maisena, são biscoitos, o cálculo dos custos e do lucro obtido da venda de cada um desses itens. Então você já pode observar que eu já coloquei aqui o preço unitário de cada um desses itens, estão aqui nestas células. A receita é a multiplicação da quantidade de item produzido vezes a receita, ou seja, B6 vezes C6. O custo unitário, por sua vez, ele vai ser o preço unitário multiplicado por este fator, que compreende os custos da matéria-prima, da energia, custos variáveis, ou seja, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. O custo variável, então, final vai ser igual a o preço unitário, custo unitário, melhor dizendo, vezes a quantidade de itens que eu produzi, ou seja, E6 vezes B6. O custo fixo, vocês vejam que já foi colocado aqui, né, e é fixo. Por exemplo, pode ser o aluguel do empreendimento, ou seja, não importa quantas unidades eu venda, aquele valor vai ser sempre o mesmo, então independe da quantidade produzida. Bom, ao final, então, eu somo o custo variável mais o custo fixo e o lucro bruto, então, vai ser a minha receita menos o custo total, obtenho o lucro bruto de cada um desses itens. Aqui, ao final, eu somo o lucro bruto de cada item, tendo, então, o lucro total. Aqui, no final, eu tenho a soma da quantidade de itens produzidos, ou seja, a soma de B6 até B9. Então, eu tenho aqui a soma de todos os itens produzidos, de soma de B6 até B9. Uma pergunta que certamente um gerente que estaria interessado seria: quantas unidades eu devo produzir de cada um dos meus itens, de modo a maximizar o meu lucro? Bom, então, uma das ferramentas que a gente pode usar para isso seria a gente oferecer vários cenários. Este aqui já é um cenário por si só, ou seja, eu tenho 0 unidades produzidas. Vejam que ele está no formato, essas células estão formatadas como itens contábeis. Então, o zero ele não é mostrado diretamente, ele é mostrado como se fosse um traço. Assim como os valores negativos também são exibidos entre parênteses. É um padrão contábil. Muito bem, então todos esses itens estão com valor zerado. Então é um cenário na qual eu não estou produzindo nada. E isso me leva a um prejuízo de 10.760. Muito bem, se depois você quiser fazer uma análise, né, de todos os cenários possíveis, é bom a gente salvar este cenário. Como é que eu faço isso? Vamos aqui no menu Dados, Teste de hipótese, Gerenciador de cenários. Então eu vou chamar este cenário de cenário 1, certo? Eu já tinha criado, né, anteriormente, então eu chamei de cenário 1, eu vou editar. As células variáveis, elas são de B6 até B9, ou seja, a quantidade de itens produzidas. E o comentário que eu adicionei chamei de produção zerada, ou seja, não tem nenhum item produzido. Eu vou dar então no botão OK. Ele vai me apresentar os valores desses cenários.
confirmando que são valores zerados para cada um desses itens. Eu vou clicar no botão OK e ele então adicionou esse cenário. Nós podemos adicionar vários outros cenários. Eu vou fechar aqui nesse instante. Um outro cenário que é muito comum para quem trabalha em planejamento de produção é chamado ponto de equilíbrio, que é aquela quantidade de itens produzidos na qual minha receita iguala aos meus custos, ou seja, meu lucro é zero. Então esse é um ponto muito importante, né, chamado ponto de equilíbrio. Eu já calculei esse ponto anteriormente por métodos que nós aprenderemos em outras aulas e eu coloquei ele aqui embaixo. Então está aqui o ponto de equilíbrio. Eu vou selecionar esses valores e vou colar eles aqui. Ctrl V. Vejam que os valores então obtidos de lucro para cada um dos itens é zero. E o lucro total, zero. Então, eu vou salvar este cenário. Então, eu venho aqui no menu Dados, Teste de hipótese, Gerenciador de cenários. Eu vou adicionar mais um cenário, vamos chamar de cenário 02. Cenário 02. As células variáveis são as mesmas, de B6 até B9. A gente pode adicionar aqui mais uma linha e vamos falar aqui que isso aqui é o ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Ok. Então está aqui os valores. Vocês vejam que os valores eles não são inteiros, porque foi calculado. Mas tudo bem, vamos admitir que são esses os valores. Vamos dar o botão OK. E pronto, inserimos o cenário 2. Um terceiro cenário que a gente pode inserir seria o de produção máxima. Qual é a produção máxima? Nós já observamos aqui que a capacidade total de produção por mês é de 30.000 unidades. Eu vou fechar aqui momentaneamente essa caixa de diálogo e aí eu vejo que a produção máxima divididos para cada um dos itens, né, é 7.500. Então, mais uma vez, eu vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui Ctrl V e observe então que eu tenho 30.000 unidades produzidas. Esse aqui então seria a produção máxima, né, de itens vendidos, né? Então, esse aqui é o meu lucro. Eu quero salvar estes cenários. Então, eu venho aqui no menu Dados, Teste de hipótese, Gerenciador de cenários. Eu vou adicionar mais um cenário. Vou chamar de cenário 03. As células variáveis são essas mesmas, de B6 até B9. E eu vou colocar aqui no comentário mais uma linha para mostrar que esse cenário é a produção máxima. Ok. Vamos confirmar que são esses os valores. Se eu quisesse, eu poderia mudar esses valores aqui também. Ok. Muito bem, então temos os 3 cenários. E assim sucessivamente, eu posso colocar vários cenários possíveis e imaginados, porque não existe resposta certa de quantos itens eu devo produzir. Então, eu posso colocar vários cenários e aí o gerente pode decidir qual é o melhor cenário. Veja que eu posso selecionar o cenário e clicando no botão Mostrar, ele vai exibindo os valores para cada um dos cenários, porque todos esses valores já estão previamente armazenados. Então, basta a gente selecionar o cenário e mostrar. Vejam que também eu tenho uma ferramenta de resumir. Então, eu vou clicar nessa ferramenta de resumir. Ele vai fazer um resumo dos cenários. A célula de resultado que a gente está interessado é de lucro total, então eu vou selecionar aqui lucro total, que é essa que eu estou querendo comparar, né? E vou clicar no botão OK. Ele vai criar uma nova planilha com uma tabela mostrando o resultado de todos os cenários que eu construí até então. Muito bem.
Vejam que ele criou aqui mais uma planilha chamada resumo de cenário. Eu tenho aqui a planilha já construída com os 3 cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3. Vou dar um zoom aqui, né, para a gente visualizar melhor. E veja que ele tem aqui uma estrutura de tópicos. Eu posso abrir aqui para visualizar o comentário, a produção zerada, pontos de equilíbrio, produção máxima, as células variáveis, os valores atuais e as células resultado, ou seja, qual é o lucro obtido ou a prejuízo. Um detalhe importante é que este relatório ele é estático, ou seja, se eu mudar alguma coisa lá na minha planilha, não vai atualizar automaticamente aqui. Eu poderia também criar este mesmo resumo na forma de tabela dinâmica, que aí sim se tornaria, eu teria a possibilidade de fazer a atualização mais facilmente. Então vamos repetir esse processo. Vou voltar aqui no planejamento da produção, vou selecionar minha célula lucro total, vou voltar lá em dados, teste de hipótese, gerenciador de cenários, e só que agora eu vou escolher resumir, eu vou escolher relatório de tabela dinâmica do cenário. Então ele vai construir a mesma tabela, só que na forma de tabela dinâmica que a gente já aprendeu em outras aulas. Ok, muito bem. Mesma situação, só que agora num formato, deixa eu dar um zoom aqui. Mesmo relatório, só que colocado os cenários aqui na forma de linha, né? Você pode usar aqui todo o ferramental que nós aprendemos anteriormente para a tabela dinâmica. Então nós temos o cenário 1 com um prejuízo de 10.760, cenário 2 que é o ponto de equilíbrio e o cenário 3 de máxima produção. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. A gente se vê numa outra. Tchau!